noite, né? Vamos começar mais um ATPC de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. É o 11º. Eu, a Thalita, a Eliana, como sempre, né? Nas PCNPs da Humanas, aqui da Diretoria Campinas Leste. Estou muito feliz, né? Mais uma vez de estar aqui, representando a diretoria, representando vocês, professores, aí para a rede. E eu espero que, né, que vocês gostem, mais uma vez, da nossa formação e que ajude em alguma, em alguma forma, nesse momento, né, de aprofundamento e recuperação de reforço que a gente vai ter. Meninas, falar alguma coisa? Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal, tudo bem? Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje de novo com vocês e espero que vocês apreciem a informação que a gente está trazendo hoje. Tá sem som, Li. Sem som. Vamos Desculpa aí, gente. É normal. Olá, colegas. Normal, né? Olá, colegas, então, tudo bem? E eu espero que sejam momentos bastante proveitosos para a gente agora. Ok, obrigada. Bora lá para a pauta. Hoje nós vamos falar um pouco sobre recuperação e aprofundamento. Vocês já estão, né, nesse ritmo louco aí dessas semanas. Só que com a nossa visão das ciências humanas e aplicadas, na visão do retorno presencial ou não híbrido, né, o presencial e online. A gente vai começar com uma leitura inicial, né, na verdade é um podcast da Ana Carolina, lá do Cecília Pereira, do Clube de Leitura, que é apaixonante, né, a gente gosta muito de mostrar o que os alunos estão fazendo, o que os professores estão fazendo, por isso que a gente sempre convida vocês para participar do nosso ATPC, espero que daqui para frente participem mais, né? No começo a gente participou bastante, agora a gente tem que voltar. Depois a gente tem uma sensibilização, que é uma sensibilização para a gente refletir algumas características da música e também do que ela fala, né? Isso depois a gente conversa. A gente vai falar também, que eu achei muito interessante, né, que foi também falado no Centro de Mídia, sobre metodologias ativas e multiletramentos, da Roxane Rojo. Vamos falar também sobre a metodologia das habilidades essenciais nessa interdisciplinaridade das áreas, das nossas áreas, né, da nossa área, perdão, e as disciplinas de português e matemática. A gente vai falar sobre o exercício dessa competência socioemocional, que é muito importante nesse primeiro momento, nessa primeira semana, se houver presencial, nas escolhas das questões que nós vamos conversar com os alunos disparadoras. Depois, a gente vai revisitar algumas metodologias, né? Que é essas metodologias ativas, que é feita para o aluno na questão do aluno integral, né? E no final, a gente tem uma reflexão pequenininha do Rubem Alves. Essa é a pauta nossa de hoje. Bom, apresento antes ou ela vai? Deixa ela primeiro. Pode ir. Sou Ana Carolina, aluna do primeiro ano do ensino médio da Escola Estadual do Programa de Ensino Integral, professora Cecília Pereira. Tá sem som, Li. Bastante proveitosos para a gente agora. Ok, obrigada. Bora lá para a pauta. Hoje nós vamos falar um pouco sobre recuperação e aprofundamento. Vocês já estão, né, nesse ritmo louco aí dessas semanas. Só que com a nossa visão das ciências humanas e aplicadas, na visão do retorno presencial ou não híbrido, né, o presencial e online. A gente vai começar com uma leitura inicial, né, na verdade é um podcast da Ana Carolina, lá do Cecília Pereira, do Clube de Leitura, que é apaixonante, né, a gente gosta muito de mostrar o que os alunos estão fazendo, o que os professores estão fazendo, por isso que a gente sempre convida vocês para participar do nosso APPC, espero que daqui para frente participem mais, né? No começo a gente participou bastante, agora a gente tem que voltar. Depois a gente tem uma sensibilização, que é uma sensibilização para a gente refletir algumas características da música e também do que ela fala, né? Isso depois a gente conversa.
A gente vai falar também, que eu achei muito interessante, né, que foi também falado no Centro de Mídia, sobre metodologias ativas e multiletramentos, da Roxane Rojo. Vamos falar também sobre a metodologia das habilidades essenciais nessa interdisciplinaridade das áreas, das nossas áreas, né, da nossa área, perdão, e as disciplinas de português e matemática. A gente vai falar sobre o exercício dessa competência socioemocional, que é muito importante nesse primeiro momento, nessa primeira semana, se houver presencial, nas escolhas das questões que nós vamos conversar com os alunos disparadoras. Depois, a gente vai revisitar algumas metodologias, né? Que é essas metodologias ativas, que é feita para o aluno na questão do aluno integral, né? E no final, a gente tem uma reflexão pequenininha do Rubem Alves. Essa é a pauta nossa de hoje. Bom, apresento antes, ou ela vai? Deixa ela primeiro. Pode ir. Sou Ana Carolina, aluna do primeiro ano do ensino médio da Escola Estadual do Programa de Ensino Integral, professora Cecília Pereira, Campinas Leste. Estou gravando esse vídeo com o propósito de compartilhar o episódio do podcast do Clube de Leitura da nossa escola, em que recitamos o poema Recomece, de Braulio Bessa. Pedimos que, se for possível, ouçam um poema, interiorizem a mensagem que ele nos traz. Fizemos com muito carinho, pensando em todos os professores, profissionais da educação, alunos, pois realmente acreditamos que nesse momento de pandemia, a mensagem que o poema transmite é de grande importância. Diante de todos os obstáculos, dificuldades, desafios, estamos oferecendo o nosso melhor e isso já é fantástico. E lembre-se que sempre é possível recomeçar. Gente, não dá para ficar apaixonada? Eu falo, é apaixonante, né? Na verdade, é o seguinte, a Escola PEI, né? A Cecília Pereira, sou PCNP de lá, elas têm um trabalho do Clube de Leitura, toda terça-feira tem um podcast, e eu convido a todos, né, a entrar na página do Facebook e acompanhar. Não é só a Ana, né? É o clube inteiro que faz esse podcast. A Ana é uma das presidentes do clube. E tem aqui, né? O podcast, ele está aqui em verdinho para vocês entrarem e assistir. A gente nem vai colocar, porque fica como surpresa. É gostoso a gente ouvir um momento mais relax que a gente tiver na vida, né? Para a gente pensar um pouco, porque só o nome Recomece, eu acho que está bem no momento propício que está acontecendo agora com a gente, recomeçar. Vambora, Ana, a gente vai recomeçar. É isso aí. A sensibilização. Isso. La mattina mi sono alzato, vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato invaso, o partigiano, portami via. Vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 o partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Tentou antes ou ela vai? Deixa ela primeiro. Pode ir. Sou Ana Carolina, aluna do primeiro ano do ensino médio da Escola Estadual do Programa de Ensino Integral, professora Cecília Pereira, Campinas Leste. Estou gravando esse vídeo com o propósito de compartilhar o episódio do podcast do Clube de Leitura da nossa escola, em que recitamos o poema Recomece, de Braulio Bessa. Pedimos que, se for possível, ouçam um poema, interiorizem a mensagem que ele nos traz. Fizemos com muito carinho, pensando em todos os professores, profissionais da educação, alunos, pois realmente acreditamos que nesse momento de pandemia, a mensagem que o poema transmite é de grande importância. Diante de todos os obstáculos, dificuldades, desafios, estamos oferecendo o nosso melhor e isso já é fantástico. E lembre-se que sempre é possível recomeçar.
Gente, não dá para ficar apaixonada? Eu falo, é apaixonante, né? Na verdade, é o seguinte, a escola tem, né, a Cecília Pereira, sou PCNP de lá, elas têm um trabalho do Clube de Leitura, toda terça-feira tem um podcast, e eu convido a todos, né, a entrar na página do Facebook e acompanhar. Não é só a Ana, né, é o clube inteiro que faz esse podcast. A Ana é uma das presidentes do clube, e tem aqui, né, o podcast, ele está aqui em verdinho para vocês entrarem e assistir. A gente nem vai colocar, porque fica como surpresa, é gostoso a gente ouvir um momento mais relax que a gente tiver na vida, né? Para a gente pensar um pouco, porque só o nome, Recomece, eu acho que está bem no momento propício que está acontecendo agora com a gente, recomeçar. Vambora, Ana, a gente vai recomeçar. É isso aí. A sensibilização. Isso. La mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato invaso, oh partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore. E le genti che passeranno, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E le genti che passeranno, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno mi diranno che bel fior. E le genti che passeranno mi diranno che bel fior. E questo fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Muito bom. Bom, eu escolher uma sensibilização é tão difícil, né? Eu acho que quando a gente escolhe, a gente mostra um pouco da gente, né? Então, esse é um pouco de nós aqui da Humanas. Antes de começar a falar um pouco da canção, né, Bela Tchau, esse grupo, o Trigo, ele faz várias versões, né, das músicas mais famosas, de artistas famosos. Eles são 4, 5, tem mulheres também, e fica bem bacana, porque eles vão entrando, e é um tipo de um coral. É legal você passar para o aluno. Eu já trabalhei com o Trigo, porque uma aluna me apresentou, isso é muito legal, e eu achei legal, porque eles ficam, assim, ele fala, nossa, mas que legal que ficou em várias vozes, né? Então, mostrar que existe outras artes, além só daquele artista, né? Só do que ele ouve. Então, é bem legal mostrar para os alunos, né? Bom, essa canção, ela é popular italiana, era um símbolo de resistência, tanto, né, que ela fala, querida Deus, né? Encontrei o evasor, né? Ele fala de resistência, ele fala de luta de classe. E, assim, na época, né, era uma resistência contra o fascismo do Mussolini.
né, no período da Segunda Guerra Mundial, por volta do final dos anos 40, mais ou menos. A palavra partiano, né, não sei se é assim, que é em italiano, que aparece na música, significa partidário, né, se refere aos membros do movimento da resistência italiana. Aí, na década de 60, na Itália, a música voltou a ter bastante significado nas manifestações de trabalhadores e estudantes. Durante até o período do Silvio, né, que ele era o ministro, né, na Itália, naquela época, neoliberal, e também aconteceu, as pessoas cantavam na rua como protesto, né, ante o fascismo italiano e tal. Mas o que é interessante, que a música serviu para embalar outras histórias, né, outros movimentos da história, como, por exemplo, a Istambul, em 2013, e a democracia, por democracia, e Hong Kong, no ano de 2014, e, logicamente, no nosso Brasil, em 2018. A gente sabe muito bem disso, é uma música de resistência, porém, historiadores dizem que essa música ela foi feita no século XIX e era cantada por trabalhadores do campo na Itália. Só que, na verdade, a gente fala, né, o que é a música, na verdade, é a melodia, né? Então, eu coloco na melodia o que eu acho que é importante para aquele momento de resistência que eu estou vivendo ou que eu quero falar para alguém. Então, eu cantei muito, viu, em 2018, mas vamos lá. Acho que todo mundo cantou um pouco da música e na Voz do Trigo ficou muito bacana, por isso que eu escolhi. Então, uma reflexão para a gente começar a trabalhar uma aula com música, né? Eu acho que, primeiro de tudo, você coloca a música e depois você apresenta, porque às vezes a pessoa fala, nossa, mas essa música, o que tem a ver com a história, o que tem a ver com a filosofia, a sociologia, com a matemática? Não, tem a ver com a cidadania, com resistência, com luta, com novos pensares, né? A gente pensar que não existe só, como fala, gritos de lutas, existem músicas, existem artistas, existem teatros. Então, é muito legal a gente pensar disso como um começo de uma aula. Eu acho que sempre começar com alguma coisa que leve seu aluno a refletir. Beleza, meninas? É isso. Muito bom. Cativo, né? E depois constrói esse monte de sentidos que dá, assim, um monte de aula legal. Sim. Pessoal, aproveitando, então, entrar mais ou menos no nosso objetivo, que é, assim, o objetivo da nossa formação, e que tudo isso que a gente trouxe até agora é possível de ser elencado e aproveitado aí para oferecer possibilidades para vocês pensarem nos planos das aulas e nas organizações que vocês buscam. Buscando aproveitar, contribuir, colaborar com esse programa de recuperação e aprofundamento que vocês estão vivenciando nas escolas, com a formação dos PCs, com a formação no AVFAP, a gente está aproveitando também essa frente para contribuir da forma como a gente, enquanto PCNP, consegue. E como a gente participou das formações de segunda-feira, que é formação para formadores, que está sendo focado para língua portuguesa e matemática, e a partir da avaliação que vocês trouxeram e de algumas demandas que vocês colocaram lá, a gente ficou pensando como casar e como unir todas essas frentes de uma forma que fosse significativa para vocês. E aí a gente pensou nessa pergunta que mobilizou a nossa busca aí, nossos estudos, para trazer algumas possibilidades para vocês. Então, como que as habilidades essenciais das nossas áreas de ciências humanas e sociais aplicadas podem apoiar as disciplinas de língua portuguesa e matemática nesse período de recuperação e aprofundamento? Mas de uma maneira mais eficiente, porque evidentemente que as nossas áreas, elas transitam pela língua portuguesa simplesmente pelo uso da linguagem, a matemática também. Mas como que a gente pode tornar isso mais intencional nos nossos planejamentos? Então, a gente vai trazer um pouquinho do que o pessoal do Centro de Mídias trouxe, que a gente achou interessante e que talvez mobilize aí para a gente ampliar nossos repertórios aí para as nossas práticas pedagógicas. Em língua portuguesa, o objetivo deles nessas duas, já faz um mês mais ou menos, a cada 15 dias essas formações. Teve duas já de língua portuguesa. O objetivo foi refletir sobre as capacidades de leitura para trabalhar
conscientemente, mais efetivamente, possibilidades para aprimorar essa ação nas aulas, né, na relação com o aluno, tanto no presencial quanto no remoto. Quais habilidades que eles buscavam trabalhar de maneira bem ampla, tá? Porque é evidentemente que eles estão destrinchando o caderninho do Aprender Sempre nas situações de aprendizagem, mas a gente tentou olhar de uma forma ampla, que as nossas disciplinas como um todo, desde os anos finais até a etapa do ensino médio, EJA, CEJA, consiga contribuir, que seria basicamente as habilidades de relacionar informações, produzir textos, contextualizar textos para atribuir significados em leituras críticas em diferentes situações. A gente já vem falando muito disso na rede, né? Mas a gente achou interessante porque nessas formações eles ofereceram os caminhos para construir isso com o aluno. Algumas vezes a gente já faz isso na nossa sala de aula, mas às vezes a gente não tem nem noção ao certo que existe uma metodologia. A gente está fazendo, a gente sente que tem dado certo algumas vezes, muitas vezes, mas tem todo um referencial teórico que para alguns professores pode ajudar aí aqueles passos, aquela receitinha para tentar implementar, tá bom? Um texto que a gente achou muito interessante dessas formações é da Roxane Rojo, aqui na verdade o Rojo é com J, chama-se Letramentos e Capacidades de Leitura para a Cidadania. Antes que eu me esqueça, todos esses materiais vocês podem solicitar para os PCs das escolas de vocês, que eles acessam pela plataforma Ava EFAP. Lá tem todo o material, inclusive as leituras. Mas também vocês podem copiar e colar esses títulos e o autor que vocês conseguem na internet, esses artigos, tá bom? São artigos curtos, mas assim, muito bacana para vocês terem como material de estudo de vocês, tá? Essa leitura envolve, resumidamente, olhar para aquilo que é um procedimento e as capacidades da leitura. O que é o procedimento? É aquele ritual que envolve a prática leitora. Que desde pequenininho, quando a gente tem a oportunidade, às vezes a gente já vivenciou isso nos estágios, lá na faculdade, a gente observar a criança na relação lá com sua aprendizagem. Tem várias teorias, mas basicamente, quando a gente vê, por exemplo, uma criancinha pegar um caderno e folhear, quem teve a oportunidade de ver uma criança bem pequenininha, eles pegam, os livros são até com uma grossura maior, por conta dessa sensibilidade que eles estão construindo. Então, quando eles pegam um livro, um caderno, assim, eles já viram um monte de folhas juntas. E quando é mais pequenininho, as folhas são mais grossas, para facilitar esse movimento de virar. Isso é uma habilidade que se aprende também, até ao ponto de conseguir construir essa sensibilidade de virar folha a folha. Isso são exemplos de procedimentos, são os rituais que envolvem a prática de leitura. E na nossa cultura aqui ocidental, é da esquerda para a direita, de cima para baixo, tem uma sequência, né, ou no caso, folheando as páginas. Então, são estratégias, são procedimentos que vão sendo construídos, mas tem uma intenção por trás. E também tem as estratégias cognitivas e metacognitivas, como, por exemplo, quando a gente grifa uma palavra para iluminar aquela informação. Então, lá na época da faculdade, né, envolve bastante leitura nas nossas áreas de humanas, que a gente tinha o grifo, ou a bic mesmo, ou até no lápis, que a gente circula ou cria os nossos esquemas para conseguir pegar as informações mais importantes daquele montante de informações, daquele artigo, daquele livro. E aí a gente cria esquemas, que isso facilita para as capacidades de leitura, que é o item que vem logo abaixo. E aí que essa capacidade, ela vem sendo requerida com as diversas práticas de leitura que a gente tem, desde a leitura de uma placa, desde quando a gente já começa no processo de alfabetização, aprender a ler um texto, letras maiúsculas, minúsculas, letras cursivas, e assim a gente vai ampliando, né, esse conhecimento e esse processo de decodificação, que é a gente transpor esses códigos escritos para o oral, por exemplo, e vice-versa. Então, o que o A representa, né, o signo dele. Então, tudo isso envolve essas capacidades. A questão também da compreensão dos conhecimentos de mundo, como que a gente transforma tudo isso em palavras, em texto e constrói um sentido sobre aquilo. Então, um exemplo, né, essa música da sensibilização.
Então, aquelas palavras denotam sentidos e que determinado contexto histórico ela foi criada, ela representa uma classe social que tem algo para dizer, que tem algo para se colocar. Então, quando a gente traz isso também como sensibilização na formação, também tem um outro sentido. Também tem um processo compreensivo e também existe uma leitura crítica disso. Então, isso é muito rico. Então, quando a gente consegue compreender o que enlaça esses processos, a gente consegue ensinar para os nossos alunos quando a gente percebe que eles não estão conseguindo fazer uma leitura crítica, por exemplo, de um texto. Então, tem todo um procedimento por trás, que a gente vai passar rapidamente aqui para vocês, tá bom? Também, quando a gente capacidade, quando a gente tenta entender a interação do texto na interação com o leitor, na interação com o autor, na interação com o seu contexto histórico que foi construído, elaborado, publicado. E também hoje, quando eu leio aquilo que isso representa, qual o recorte, muitas vezes, que eu preciso fazer. Tudo isso envolve as capacidades de leitura, tá bom? Captar intenções e sentidos, as práticas e também as regras sociais. Então, se colocar na relação ao discurso com o outro, que é esse discurso que possibilita, muitas vezes, réplicas e que podem gerar novos discursos, novos textos. Retoma aí o exemplo da música, né? Existe o viés que ela foi música dos camponeses e que teve toda uma ressignificação. As réplicas gerou novos discursos, novos textos, e a cada movimento que ela foi sendo utilizada na história, ela trouxe outros sentidos. Então, isso é muito legal. E aí, dentro dessas categorias de capacidades de leitura, tem 3 etapas que, quando a gente compreende, a gente vai entrando um pouquinho mais no mundo dos alunos, quando ele apresenta algum desafio, alguma dificuldade, e a gente tenta oferecer possibilidades aí da nossa disciplina, em alguma leitura, uma intenção, um planejamento para tentar suscitar, ou pelo menos apoiar, para dar um apoio ali para ele conseguir superar essa dificuldade. Processos de codificação, que é compreender as diferenças entre a escrita e outras formas gráficas, outros sistemas de representação. Dominar as convenções gráficas, conhecer e compreender o alfabeto, o sistema da escrita, as relações entre grafemas e fonemas, saber decodificar palavras, textos escritos, saber ler, reconhecer globalmente as palavras, ampliar o olhar, né, a sacada do olhar para porções maiores de texto do que meras palavras. Então, desenvolver fluência e rapidez na leitura. Isso tudo envolve a etapa da codificação. A etapa da compreensão envolve a ativação dos conhecimentos de mundo, antecipação ou predição de conteúdos ou propriedades dos textos, checar hipóteses, localizar ou até copiar alguma informação do texto, comparar informações, generalizar, produzir inferências mais locais ou globais. Isso tudo envolve as habilidades da compreensão. E a apreciação e réplica, que é quando a gente consegue recuperar o contexto de produção daquele texto, definir suas finalidades e quais eram as metas, os objetivos dessa leitura. Percepção das relações de intertextualidade e de interdiscursividade. Percepção de outras linguagens, elaboração de apreciação estética e ou afetiva, elaboração de apreciação relativa a valores éticos e ou políticos, que é o exercício que nós fizemos agora na sensibilização. Então, tem uma codificação até um pouco mais ampla, porque era uma música em italiano, e aí a gente precisa fazer esse movimento de trazer, se a gente não tem o domínio da língua italiana, né, da tradução, o processo compreensivo e a apreciação e a réplica, né, para a gente conseguir utilizar disso para outros espaços, para construir outros sentidos. E aí, a grande questão que a gente percebe nas avaliações de vocês, e que também as nossas buscas, né, enquanto pesquisadores que somos, muitas vezes, como desenvolver essas capacidades de compreensão nas nossas aulas. E aí tem essa literatura, que é aquela da Rojo, inclusive tem uma síntese, que também está disponível nesse material lá no AVEFAP, que eu falo para vocês buscarem com os PCs das suas escolas. Ou qualquer coisa, acionem a gente lá no grupo, que a gente consegue encaminhar
é uma síntese que vai passando essas etapas para você trabalhar esse como, né? E algumas sugestões desse desenvolvimento das capacidades. A ativação de conhecimentos prévios é quando a gente começa aquela aula e tenta fazer aquele diagnóstico do que eles entendem daquele assunto. Antecipação ou predição de conteúdos ou propriedades dos textos. Então, é questionar o aluno se ele imagina do que vai ser falado a partir do título, por exemplo, ou do autor, ou de um tema. E aí você já tem... você consegue ter um pouquinho mais de antecipar para o aluno o conteúdo que vai vir, por exemplo. A checagem das hipóteses, que é quando você busca nos textos para checar se aquilo que você compreendeu é aquilo mesmo, ou tentar ver a tese do autor. Localização ou cópia de informações, que quando a gente faz aquelas questões, né, para pegar aspectos que a gente considera mais importante para a compreensão daquele texto e a gente desenvolve com os alunos. Comparação de informações, generalização, produzir uma inferência local ou uma inferência mais global. E esse material que a gente disponibiliza, que os PCs também têm, ele tem algumas sugestões que vocês podem trabalhar nas aulas de vocês e que vocês estão contribuindo imensamente com a disciplina de língua portuguesa também. E é muito proveitoso para as nossas disciplinas também, que perpassa esses conhecimentos. Como desenvolver as capacidades de interpretação e interação com o texto? Quanto que a gente questiona, né? Nossa, será que ele está compreendendo de fato a leitura desse texto? Às vezes precisou passar, se não passou legal por essas etapas, às vezes não está ocorrendo mesmo essa compreensão mais aprofundada do jeito que a gente pretende, né? E quando a gente conhece um pouco desses caminhos, a gente consegue contribuir. Então, como desenvolver? Recuperação do contexto de produção do texto, definir as finalidades e metas da atividade de leitura, percepção de relações de intertextualidade, e aí nesse material tem todo o procedimento de como você desenvolve isso na sala de aula. Às vezes, e eu vou trazer aqui também nos próximos slides, como que isso pode acontecer com a leitura em voz alta, a leitura pelo professor, a leitura pelo aluno, a leitura colaborativa, certo? Aqui também, as percepções das relações de interdiscursividade, percepção de outras linguagens. Então, por exemplo, no caso da geografia, existe um texto que faz relação com um gráfico, que faz relação com um mapa temático. Então, esse movimento que o aluno vai aprendendo. Então, aquele texto se relaciona, ou ele está baseado numa tese que está evidente naquele gráfico, que os dados daquele gráfico traz, ou daquele mapa temático, ou até, a partir daquele texto, foi gerado aquele mapa, e vice-versa. Elaboração e apreciação estética ou afetiva de determinado texto, e elaboração de apreciações relativas a valores éticos e ou políticos. Para que tudo isso? De acordo com o artigo, e a gente achou muito interessante, é para contribuir para uma leitura cidadã. Ou seja, atua na formação desse leitor, ensina esse sujeito a ler de uma maneira mais ampla, não só como uma decodificar os códigos, mas também como compreender, como se relacionar com aquele texto, dialogar com aquele texto, apreciar, fruir, né? Fruir como um movimento de apreciação, desse processo. Quando a gente fala em fruir, esse movimento assim de ser gostoso aquele momento, né? De ser algo prazeroso. Tendo em vista a ideia desse sujeito social, que se constrói eticamente, moralmente, a partir da circulação dessas ideologias. Então, é uma busca para permitir aos nossos alunos uma confiança na possibilidade e nas capacidades necessárias para esse exercício pleno, que é a compreensão. E acercar a palavra de maneira não autoritária, mas assim persuasiva. Então, quando a gente aprende a persuadir o aluno, né, penetrar na plasticidade e na flexibilidade de mesclar com essas palavras, fazendo que essas palavras sejam as palavras deles também, né, para que aquilo faça sentido para a vida dele, inclusive no processo de conscientização, de
de protagonismo crítico, que é o que a gente tem buscado na ideia que traz o currículo de uma educação mais integral. Isso, toma uma aguinha, Thalita, vou só complementar, tadinha. Meu nome é Enéas, nós estamos assim, né, correria. Na verdade, gente, eu acho que a intencionalidade é fundamental aí, né, na construção do saber do seu aluno. Muitas vezes a gente sabe de tudo isso, né, acho que muitos já leram o texto, né, da Roxane, que foi sugerido, né, no Centro de Mídia, e está no AVA, só que a gente faz esse processo e o aluno... Por que o aluno não aprende? Toda hora a gente ouve assim, Viviane, mas como eu faço tudo isso? Gente, o como é intencional. Então, eu mostro para ele, olha, eu estou trabalhando com você isso agora, tá? Na parte de articulação, de circulação, da metodologia ativa, da metodologia de revisar, de replicar. Então, ele tendo visão do que ele está aprendendo, eu acho que isso fica muito mais fácil. Porque muitas vezes a gente joga um monte de saberes e eles estão ainda com aquele saber um pouco meio que ninguém, é que eu falo, ninguém é um sujeito raso, né? O saber dele precisa ser melhorado, ele precisa ser construído, e cabe ao professor. Então, a partir do momento que eu construo, usando metodologias e mostrando para ele que isso dá certo, que ele vai aprender desse jeito, eu acho que vai caber uma nova visão dessas leituras, né, que eles usam muito na área de humanas, em qualquer outra disciplina, mas as leituras elas vão se pronunciar um pouco mais... menos forte no ouvidinho do aluno, e ele vai conseguir transmitir, porque na verdade a gente transmite e eles vão transmitir, replicar esse conhecimento na parte da cidadania e na parte da vivência dele mesmo como pessoa a partir de pessoa mesmo, tá? Isso. Então é só uma consideração aí. Perfeito, e como traz a importância do professor para mediar isso, né? Porque quando a gente tem esse conhecimento, essa base teórica, a gente consegue compreender como que acontece isso na cabeça dos alunos, né? Nessa plasticidade, na neurociência ali da aprendizagem, que a gente pode até abordar, eu vi que alguns dos professores colocaram esses temas, a gente consegue perceber melhor a nossa atuação e consegue colaborar. Às vezes, uma leitura em voz alta junto com o aluno. Às vezes, ensinar ele a fazer um esquema, ensinar mesmo o que os temas importantes, a criar um mapa conceitual, isso tudo colabora para essa leitura cidadã. Porque, às vezes, a gente acha que, por eles terem já o acesso a linguagem, que eles já sabem esses caminhos, mas isso tudo aprofunda, né, torna mais amplo o processo de compreensão deles. E de que maneira? Aí aqui tem uma referência teórica da Katia Bracklin, que eles trouxeram aí na última formação, que algumas modalidades didáticas que os professores podem trabalhar e que é muito legal e que constrói essas capacidades de leitura. Por exemplo, a leitura colaborativa ou compartilhada, quando o professor, junto com os alunos, a partir de um texto, compartilha pedaços daquela leitura e junto vão construindo a compreensão. E aí o professor tem a oportunidade de trazer alguns aspectos que ele quer colocar luz ali para discussão posterior. Tem também a leitura em voz alta pelo professor. Então, quando ele inicia uma aula, de repente... Como a gente trouxe ali, tem o podcast, né? Mas, de repente, o professor tem um livro, um poema. Eu sempre fazia isso muito com Bertolt Brecht. E eu levava e fazia a leitura para os alunos, e a partir disso a gente entrava no tema da aula. Às vezes pode até ter uma relação com o conteúdo, mas às vezes é só para fruição. E esse só já é bastante coisa, porque a gente vai ensinando os alunos também a essa apreciação. Essa apreciação de um poema, por exemplo, né? Às vezes cativa uma sensibilidade, que é muito legal. Às vezes aquele poema traz alguns sentidos para o que ele está passando emocionalmente naquele momento. Eu lembro muito também numa experiência o Pássaro Azul. E acabou assim que aquele poema se tornou uma intervenção pedagógica muito legal ali, que os alunos trouxeram meios de se expressar a partir daquele poema do Pássaro Azul. Foi muito legal.
Tem também a leitura colaborativa ou compartilhada e a leitura em voz alta. Então, vocês podem usar essas duas modalidades numa intenção aí, num planejamento de aula. A leitura em voz alta pelo estudante ou pelo professor. Tem também a leitura individual para questões e interpretação escrita. Então, quando a gente faz a leitura junto com eles, já tentando desmembrar alguns aspectos ali que pode gerar algum tipo de dúvida, ou até para ampliar, aproveitar aquelas questões para construir algum objeto de conhecimento ali com eles. Atividades sequenciadas de leitura, escuta e estudo de determinado tema. Muito legal também, porque aí, de repente, vocês podem trabalhar diferentes temas, diferentes conteúdos sobre um mesmo tema, por exemplo, e cada grupo de aluno traz a sua contribuição a partir das etapas de leitura e compreensão. Ou também leitura e escuta de uma canção, que foi o que a gente fez aqui no início. Uma oportunidade também para roda de leitores, ou até uma conversa apreciativa, que é muito gostoso ter esse momento ali com os alunos. Em projeto de vida, né, você tem muitas possibilidades de trazer, porque às vezes ali naquela relação, você constrói um vínculo com aquele aluno, né, para trazer aspectos da sua vida para o projeto que ele quer, ou traz algum sentido daquilo que ele não estava conseguindo colocar. Então, é sempre uma contribuição. Em matemática, a contribuição que a gente trouxe para cá nessas formações era estratégias investigativas. Então, o objetivo também de refletir os tipos de perguntas, aprender a persuadir ou motivar os nossos alunos para promover o interesse e curiosidade, estimular a pensar. Nossa, a gente quer isso mesmo, né? Quando eu vi, eu falei, não, mas vem cá, como que faz isso, né? E aí tem um referencial que vai ajudar a gente a pensar, a construir essas habilidades que a gente tanto quer para os nossos alunos de observação, de análise e de uma argumentação consistente, que auxilia muito aí com a questão da investigação científica. E as contribuições estão nesse artigo A Pergunta na Sala de Aula, Concepções e Ações de Professores de Ciências e Matemática. Tem também uma tese de doutorado, e tem essas duas referências aí embaixo que pode auxiliar vocês. A tese de doutorado é do Álvaro Lorenzini, é o professor e as perguntas na construção do discurso em sala de aula. E tem a contribuição também do George Polia, que é a arte de resolver problemas, que aí é um livro. E qual que é a contribuição desse artigo? Fornecer subsídio teórico e prático para a gente implementar no nosso trabalho ações para despertar a curiosidade e interesse dos alunos. Como? Aí, nós caminhamos pelas metodologias ativas, e aqui eu convido a Viviane para contribuir, ela tem bastante experiência nas escolas PEI, né, Viviane? Sim, não só, né? Eu falo não só, né, a metodologia ativa, a gente trabalhou muito no currículo de tecnologia, né, nas diretrizes. Eu acho que hoje em dia, né, a gente nem precisa ficar muito falando sobre isso, falando que eu falo, hoje em dia já faz parte da vida cotidiana, não só nas universidades, mas agora no mundo atual, né? Então, ela é utilizada em tudo que o aluno possibilita o aluno de sair da passividade e ser protagonista do ensino. Então, o que relembra a metodologia ativa, uma coisa que a gente falou no outro ATPC, que foi o número 1, né, que são as questões de projetos de vida e socioemocional, porque ele trabalha com o quê, né, com a metodologia ativa, contribui com a habilidade necessária para o mundo atual, colaboração, empatia, exercício de resoluções de problema, entre outros. E aí, eu cito algumas, né, que a gente já faz e vai continuar fazendo, eu acho que veio para ficar, que é a sala de aula invertida. Eu já fazia isso, eu acho que antes de saber esse nome, né, que existia esse nome, eu já trabalhava, né? É verdade. O ensino híbrido, que veio para ficar, o ensino híbrido, eu acho muito legal, porque a gente pode trabalhar de tantas formas aí, e a gente viu que a gente pode, isso que é legal.
A aprendizagem baseada em problemas ou projetos, que tem uma metodologia enorme, se você ler o currículo, né, as diretrizes, se você ler a Roxane, a Jaqueline Barbosa, se você ler a Débora Garofalo, ela vai falar dessas metodologias um por um nos livros, né? E também tem o método Aquário, né, que a gente viu, viu não, né, a gente também já conhecia, mas veio a calhar no Centro de Mídia, que é uma metodologia ativa de aprendizagem interativa, que promove a habilidade de comunicação e a participação ativa entre estudantes. Aí eu coloquei um linkinho ali do YouTube, né, da metodologia do Aquário, que é uma breve explicação, e eu acho legal entrar, porque é um professor que ele dá tecnologia, né, na aula de tecnologia na rede, e ele fala dessa metodologia do aquário, de dentro e fora do aquário, como observar. E essa é uma das metodologias que estão se utilizando mais no período remoto. Por quê? Porque justamente é o que dá para fazer por enquanto. Mas a gente não pode esquecer que a partir do momento em que o sujeito dessa metodologia, é o protagonista, é o aluno autônomo e competente aí que a gente fala, ele vai usar isso o tempo todo para a gente poder trabalhar essas aulas diferenciadas, porque a gente viu que, né, passou, 2020, a metodologia ativa, ela faz parte do cotidiano mesmo, não só dos alunos, mas a gente fala de empresas, a gente fala da telecomunicação, então a gente vai ver isso o tempo todo, né, a gente vê propagandas falando de metodologia ativa. Só para a gente relembrar um pouquinho, tá? Mas são várias metodologias que a gente pode usar, a gente dar uma lida e retomar esse currículo de tecnologia, ou retomar a teoria dessas meninas aí da PUC e da Unicamp. Legal, Viviane. Essa metodologia do aquário, ela é muito possível, tanto presencialmente, respeitando os protocolos de saúde e segurança, como remotamente também. Então, assim, isso que é bacana, né? Dar um norte aí, ou um sul, ou um leste, ou um oeste, para a gente orientar algumas coisas que traz mais o aluno para colaborar nas aulas. E o aluno tem que ser. Oi? Não, tô falando, o aluno tem que ser colaborativo, né? Senão a aula não rende mesmo, né? Exato. É sujeito da sua ação. Bora lá. E aí a relevância das perguntas do professor, né? Então, nas formações sempre pergunta assim, o que é uma pergunta eficiente? O que é uma pergunta boa? Né? O que potencializa o interesse, a curiosidade e motivação do aluno? E eu achei muito legal porque tem todo um referencial por trás, né? Então, muitas vezes, nas aulas que a gente entra e a gente percebe uma interação legal do aluno pela pergunta que a gente faz, às vezes, no outro dia, quando a gente faz outras perguntas, não dá tão certo. E aqui ele explica um pouquinho e ajuda a gente a pensar na nossa intenção, para a gente conseguir ser mais eficiente quando a gente buscando cativar a curiosidade. Então, a busca é promover diálogo e inquietação, porque quando a gente questiona, a ideia é que o estudante fique incomodado, fique inquieto com aquilo. Né? E a tentativa é levar eles a tentar estabilizar esse incômodo, né? Por meio de uma pesquisa, contato com os colegas, professores. A ideia é mobilizar eles para sentirem-se estimulados para satisfazer essa perturbação. Então, eu lembro, até eu tenho uma aluna, uma experiência com uma aluna, que ela escreveu uma carta para mim, assim, um pouco revoltada, até ela fez parte da minha dissertação do mestrado, que ela fala assim que eu era um irmão que tinha entrado no quarto e bagunçado tudo. Então, ela fazia essa analogia para eu conseguir compreender, assim, a bagunça que ela estava vivendo. E foi muito legal, porque a gente conseguiu construir muitas coisas bacanas a partir disso, mas, assim, é aquele incômodo, né? Muitos de nós, a universidade trouxe muito desse incômodo, né? Desconstruiu muitas das nossas visões de mundo, e para reconstruir outras, foi necessário muito estudo, muita busca, né? Então, promover isso mesmo, né? Para desestruturar, para que aí esse aluno sente-se estimulado para pesquisar, perguntar, buscar, né? Para se tornarem, então, né? O objetivo das metodologias ativas, sujeitos das suas aprendizagens, promovendo atitudes intelectuais e menos passiva na sala de aula, né? Então, um aluno mais participativo.
A busca é para fazê-los pensar, detectar as diferenças nas aprendizagens, centrar a atenção dos estudantes em aspectos que o professor considere relevante. Então, a partir disso, o professor trazer o aluno para refletir para aquele objetivo, né? Ajudar na orientação e na sistematização das informações relativo àquele objetivo daquela aula. Às vezes vai levar para outros caminhos, mas tudo bem. Aí o professor, né, na sua mediação, que vai orientando para aquilo que ele considera importante para desenvolver nas competências ali. Porque já teve, né, todos nós já tivemos experiência de estar com uma aula planejada, organizada, chegar e ir para outros caminhos, mas que também está construindo algumas competências. E você tendo a compreensão disso, você transita mais tranquilamente, mais seguramente por aí. E aí, a busca para desenvolver um método de questionar, de indagar, desenvolver um hábito para pensar. E aí, como e quando fazer as perguntas? Eu gosto bastante de nomear as coisas, né? Então, para mim fez bastante sentido esse material. Porque aqui, por exemplo, eles orientam a gente a pensar em perguntas objetivas, assertivas, que variem o nível da dificuldade, promova certo tempo e pausa após as questões, porque também, né, você fazer um monte de questão e não dá tempo, às vezes, do aluno refletir, causa até ansiedade. Ou perde o foco, né, perde toda a riqueza daquelas questões. Então, evitar questões que as respostas sejam apenas um sim ou apenas um não. Ou até aquelas perguntas que já têm a resposta. Então, a ideia é a gente evitar e compreender as etapas de pergunta. Ó, tem a ideia de pseudo-pergunta, que é quando a gente fala algo para o aluno, traz uma tese de alguma questão e questiona, não é verdade? Vocês não acham? Isso é considerado uma pseudo-pergunta. Resposta. E propõe obter essas informações. E a gente, muitas vezes, encaminha os alunos para pesquisa. Isso foi muito legal, esse movimento de professores, né, dessa nossa geração que está vindo, porque a gente traz, e até desse movimento da década de 90, com as informações, a internet das coisas, os professores, né, nas suas pesquisas, foram trazendo assim, o professor não sabe todas as respostas e tudo bem. Então, a nossa função também foi mudando nesse movimento. E é muito legal quando a gente demonstra, né, que genuinamente a gente não sabe alguma resposta, porque eles ficam bastante cativados em buscar para colaborar, para ajudar a gente a trazer construir aí um entendimento sobre determinada situação, porque nem o professor sabe, então a gente tem que ir junto. E esse é muito legal, quando a gente deixa claro para eles que em algumas situações a gente precisa pesquisar juntos. Por exemplo, questões do universo, né? Nem a NASA tem muitas respostas. Então, isso motiva eles, deixa eles bastante animados. Sabe a resposta, o aluno sabe que a gente sabe, mas o propósito é fazer o estudante possuir essa informação. Então, é quando a gente busca cativar ali naquele início da aula, né? Essa rocha, é o que a gente fez na outra formação, né? A partir daquilo, ele sabe que você vai ter uma resposta ali para eles, mas motivar, trazer eles para refletir sobre aquilo de uma maneira mais investigativa. Também tem os tipos das perguntas orientadoras. E as orientadoras, elas se dividem em 3. Então, quando a gente faz uma pergunta orientadora, o professor pode ou não saber a resposta, o estudante tem ou não consciência disso. O propósito é refletir mais sobre um problema. Ela pode ser estruturadora, então tem uma sequência que permite mobilizar o conhecimento do estudante e possibilita a realização de novas relações. Por exemplo, quem obteve a mesma resposta, mas pode me explicar de uma maneira diferente? O que vocês acham que o X falou? E o que vocês entendem que Y? Vocês concordam? Né? E assim você vai estruturando e vai conduzindo aí para o objetivo da aula. Uma pergunta orientadora aberta, ela sugere novas áreas de exploração e incentiva a investigação. Então, por exemplo,
exemplo, o que pode acontecer se... O que teria acontecido se... E se fosse tal? E se fosse o contrário? E aí você vai trabalhando hipóteses. E as perguntas orientadoras de verificação, contribuir e oferecer outra explicação sobre isso. Ela visa encorajar os estudantes para refletir mais sobre determinada afirmação. É uma delícia as aulas que tem bastante questões assim, né? Eu gostava. Então, como aproveitar essas contribuições para as nossas áreas? Então, partindo das habilidades essenciais das nossas áreas, como que a gente pode elaborar nossos planos de aula que prevê roteiros de atividades que aproveitam isso que a gente aprendeu aí com o pessoal da língua portuguesa e da matemática? E aí, construir adaptações. Então, em geografia, por exemplo, eu peguei a segunda habilidade essencial do terceiro bimestre, que é descrever as camadas da litosfera e analisar os processos endógenos e exógenos da formação da modelagem do relevo terrestre. O plano da aula prevê o tema: o planeta Terra e suas diferentes dinâmicas e naturais. Pensando naquelas 3 etapas do aprender sempre, iniciando, desenvolvendo e finalizando, eu imaginei iniciar a aula assim, com a intenção de promover o interesse e curiosidade deles e construir o pensamento científico. Como? Perguntar, acolher, valorizar o esforço de cada estudante, porque alguns alunos vão responder o sim ou não, mesmo que uma boa pergunta, mas às vezes ele está com vergonha. E aí, como que você vai acolhendo isso? Ou às vezes aquele aluno que está com uma vergonha, ele se coloca, valoriza, traz ele para contribuir com a construção daquela curiosidade. Às vezes pode ter algum conflito que acontece ali. E aí a gente media rapidinho, mas assim, já volta, retorna para o objetivo do encontro, porque senão, assim, a gente perde o foco também da nossa aula. Mas aqui eu estou falando daquele conflito que seja mais ali pontual, algo que se relacione, inclusive, com o tema da aula. Então, às vezes a gente dá até aquela reduzida e retoma para o objetivo, para mostrar que aquilo é importante a gente discutir naquele momento, né, da aula. Mas aí vai depender de vocês analisarem sobre esse conflito, né? Aí, sugestão. Então, por exemplo, você pode começar a aula perguntar assim, ó, quem poderia me explicar o que é dia e noite? Quem chegou a essa conclusão? Como que você chegou a essa conclusão? O que aconteceria se nosso planeta não se movimentasse? E por que ele se movimenta? E aí, essa do aluno. E eles vão se sentindo muito cativados com isso, porque aí eles vão entrando no nosso estímulo. A gente fica estimulado, eles também. E ainda mais quando eles percebem que a gente sabe a resposta de algumas coisas, né? No São Paulo Faz Escola, que é aquele caderno que vocês utilizam bimestralmente, tem algumas sugestões de questões lá. Por exemplo, você conhece a história da formação do sistema solar e do planeta Terra? Quais são as principais características do planeta? Então, lá tem algumas sugestões, mas evidentemente que vocês podem ampliar e trazer aí para o que é importante para vocês também. A dica é tentar ir alinhavando essas contribuições do aluno na lousa, por exemplo. Então, você vai criando um mapa conceitual ali. E aquilo e no remoto também tem o Mentimeter, que é um aplicativo, né, um site que o aluno consegue colocando palavras, o aluno que tem acesso, né, ele vai colocando palavras e vai contribuindo com esse mapa conceitual. Então, é muito legal também. E aí a lousa fica aquele esquemão. E a partir daquilo a gente consegue ir alinhavando e ir para a etapa do desenvolvimento. Às vezes numa mesma aula, às vezes na aula seguinte, tudo vai depender do planejamento de vocês. A etapa nessa aqui, no caso, na minha hipótese aqui, foi sensibilizar, cativar e explorar. Então, apresentar imagens para eles. Explorar bastante o momento. Por exemplo, perguntar onde eles acham que a imagem foi tirada, como que ela foi tirada. Aqui, exemplo.
Aí a gente pode perguntar sobre as características das amam, quando a gente traz, oram, se tiver oportunidade, né, de fazer esse ensino híbrido, de colocar o link lá da NASA, que eles conseguem acessar a estação espacial ao vivo e ver a imagem do planeta Terra, é muito bacana. Eles trazem, às vezes, até nos diários de bordo do pessoal da estação, como beber água, como tomar banho já, porque não tem tanto efeito da gravidade. Então, as crianças, assim, eles costumam gostar bastante. Tem o documentário do Cosmos, lá do Carl Sagan, e tem a regravação com o Neil deGrasse Tyson, que tá uma graça também. O episódio 1 é muito cativante, e ele traz bastante material para a gente trabalhar essa habilidade essencial que eu trouxe para vocês. As sugestões do São Paulo Faz Escola também, eles têm várias sugestões lá, por exemplo, a vista do planeta Terra, a Terra iluminada, o vídeo 1 ano em 2 minutos, a rotação da Terra. Então, você tem bastante orientações lá naquele material. E você pode ampliar, evidentemente. Ou também reduzir, dependendo da questão aí do tempo de vocês. Tem uma etapa 2 do desenvolvendo que a gente pode pensar no momento de diálogo e apresentar informações. Então, por exemplo, aí que a gente vai ter que pensar. A gente vai fazer uma aula mais expositiva, a gente vai partir com um estudo de um texto. Eu vou conseguir apresentar slides, ou eu quero criar um esquema, ou eu vou usar uma videoaula. Tudo isso vai depender um pouco de como que vocês vão desenvolver aquela intervenção pedagógica. E a partir dessas escolhas, vocês poderão orientar o aluno para anotar algumas palavras, às vezes, criar esquemas sobre essa explicação, trabalhar com as capacidades de leitura. Então, tudo aquilo que a gente falou antes, olha só como a aula de geografia, nesse caso, ela está colaborando muito com as capacidades de leitura e também com as questões investigativas que prevê as habilidades lá da matemática. O professor pode organizar atividades em grupos colaborativos, por exemplo, práticas assim que deu muito certo quando eu atuava junto aos alunos. Cada equipe fazer a leitura de um texto, por exemplo, ou de uma parte de um tema. Então, quando a gente falava das camadas as camadas da Terra, por exemplo, cada equipe ficava com uma. Então, cada um conseguia colaborar com aquilo que tinha aprendido sobre aquele texto que era diferente do grupo do outro. E aí tinha todo um desafio ali, uma questão de responsabilidade também, porque aquele tema que meu grupo está cuidando, está levantando questões, o outro grupo não tem. Então, a minha responsabilidade em apresentar aquilo. Isso tudo com a mediação do professor. E, assim, ser bastante específico com as orientações e o que a gente espera deles e como que a gente está avaliando aquilo. Então, a questão da responsabilidade ética, eu sempre deixava muito claro, porque para eles entenderem que todo aquele processo é um processo avaliativo e formativo também. E aí uma etapa 3, que é um momento de reflexão, de comparar informações, realizar as inferências, tanto locais quanto globais. E aí as atividades, questões abertas, colocou e colaborou, que tem dado muito certo para ele. Então, são possibilidades. Apresentar essa generalização de tudo que foi feito e do entendimento geral daquilo. E aqui a importância da mediação nossa, que por mais que o aluno está ativo e protagonista, precisa do nosso apoio e a nossa mediação ali. Então, é a gente que consegue também a colaborar na organização desses roteiros e sintetizar para materializar um grande mapa conceitual, por exemplo. Aí aqui do lado direito da apresentação eu coloquei alguns exemplos para vocês que podem ser. Também, na ocasião, já trabalhei bastante que os alunos faziam esses mapas e depois a gente colocava na lousa e fazia uma amostra. Deu muito certo, foi muito bacana. E aí, isso tudo gera um material físico ou virtual, no caso. E aí, a gente pode usar a lousa para colar esses esquemas, criar um portfólio, né, que apoia os alunos durante o ano todo, por exemplo. Até auxilia eles numa autoavaliação futura, de repente. Então, é um momento que o professor faz uma síntese explicativa e retoma conceitos
conceitos e pode encaminhar outros que ele prevê trabalhar nas próximas aulas. E aí resgata com os alunos a descrição, por exemplo, das camadas, analisar dos processos endógenos e exógenos dos planetas, que era aquela habilidade essencial. E aí a gente cumpre, né, com a proposta de construir aquelas habilidades com eles. E a partir desse movimento a gente consegue interagir mais ativamente e consegue avaliar o processo mais qualitativamente. Então, é essa contribuição que eu trouxe, tentando alinhar o que a gente aprendeu com língua portuguesa e matemática nas formações do Centro de Mídias e que a gente pode aí trabalhar com geografia, tá bom? Qualquer dúvida, a gente está aqui à disposição, vai ter avaliação, vocês podem colocar também contribuições, tá bom? Agradeço. Agora, história. Nossa, que eu falei, aprendi muito em geografia. Muito obrigada, professora, porque eu sou aquela sucinta rápida, né, que pensa na aula, vamos fazer, né? Na verdade, é aquela briga, né? Humanas e exatas, mas na verdade, quem faz toda a briga é a ciência da natureza, né? Essa é a piadinha desse momento. A gente brinca, sempre brincou isso quando eu estava com os alunos, né? A história não tem nada a ver com a matemática, humanas. Olha como tem, né? A gente já viu em geografia, a gente vai ver em filosofia, história e sociologia. Bom, o que eu trouxe para vocês? História e matemática. O nenezinho, sério? Olha a carinha do bebê, coisa mais linda, né? Resolver elaborar situações, problemas de aplicação do Teorema de Pitágoras. Isso é uma habilidade essencial, terceiro bimestre do 9º ano de matemática. O que eu pensei, né, na verdade, né, quando a gente eu trabalhava na escola, dava aula, a gente fazia a contextualização antes da entrada do nivelamento de matemática. Então, como que era isso? A gente explicava, na verdade, a gente vinha com uma história, porque eu sou professora de história, afinal, eu tenho que contar a história. Então, eu trazia, na verdade, geralmente, um vídeo para introdução, ou eu levava para eles um livro, ou eu levava, na verdade, uma música. Geralmente era alguma coisa, uma contribuição diferente, não só a leitura. Mas que nem, contextualizando. Então, eu sempre entrava falando assim, nossa, nós vamos falar de um cara que chama Pitágoras. Aí eu explicava por que eles estavam aprendendo aquilo, quem foi o cara, por que ele fez isso, e às vezes até procuravam saber muito mais do que só isso, e sim a história dele. Passo mais um para mim, por favor, Thalita. Então, toda escola tem esse livro, né? O Pitágoras, Ciência e Magia na Antiga Grécia, do Carlos Brasílio Conte. Esse livrinho, ele custa 180 pau, né? Você vai comprar na livraria. E a escola ganhou, né? Ganhou não, veio do governo. E uma vez eu lembro que eu estava falando sobre o teorema, né? Falando, na verdade, porque essa construção, não a matemática no fundo, né? Mas a história, o teorema, eu comecei a citar esse livro que fala do Pitágoras desde criança. Como era o pensamento matemático? Por que da filosofia ele foi para a matemática, né? Porque uma pessoa que todo mundo fala, eu sou de humanas, eu sou de exatas. Não, ele teve um pensamento científico, porque todas as disciplinas são ciência. Então, eu mostrava para eles algumas figuras, algumas coisas que ele falava no livro, e também muitos foram ver capas, foram ver a parte que eu falei da música, e aí depois, né, quando o professor ia explicar sobre o teorema, eles já sabiam por onde começar, né? Da onde veio. Muitas vezes era uma conversa com o professor que era muito mais fácil para ele poder trabalhar o teorema em si. E tem também um vídeo que eu deixei aí para vocês que mostra as crianças montando o teorema junto com o professor através do quadrado, né? De alguns quadradinhos que eles montaram, que eles próprios confeccionaram. Então, eu achei bem legal que a história, né, a Humanas ajuda não só, a gente acabou de falar até agora sobre esse letramento, né, matemático, mas a gente ajuda também a entender o porquê estudar matemática, né, porque você vai poder ter um amplo conhecimento a mais, não só na matemática, mas em qualquer disciplina. Beleza? Vamos passar para Portugal. Aí, passa mais um, Thalita, por favor. Oi? Que não foi para mim ainda. Deu? Tá dando não foi português?
Falta um, não falta? Um antes desse? Aí. Que Hobsbawm? História. Isso. Por que que eu trouxe isso, né? Por que que eu trouxe, na verdade, né? Eu acho que qualquer historiador conhece, qualquer professor de humanas conhece Érico Hobsbawm, né? Era dos Extremos, eu acho que tem em qualquer escola, né? Também é um livro que você encontra em sebo, é um livro que você tem em PDF hoje em dia, porém é um livro que ele exige, na verdade, uma leitura um pouco mais consciente, então é mais para o ensino médio e a gente trabalhar aos poucos, né? Não só Era dos Extremos, do Capital e todas as outras aí, todas as obras do Éric, um grande historiador que eu acho que, né, morreu em 2012, porém a obra fica e vai ficar para sempre. Então eu pus a habilidade essencial da língua portuguesa, da terceira série do ensino médio, elaboração e revisão de texto produzido seguindo procedimentos aprendidos na série. Isso é uma habilidade, terceiro bimestre, essencial. Na história, é reconhecer a partir de textos da natureza diversa as principais características do período da Guerra Fria. Então, o que ele faria com isso? Bom, primeiro, eu pego capítulos do livro onde fala sobre a Guerra Fria e vou trazer para o meu aluno fazer essa leitura. Fazendo essa leitura junto com meus alunos, geralmente eu gosto de mandar bem antes, para o aluno dar uma lida em casa, para a gente fazer uma roda primeiro de conversa do que foi, o que eles acharam, o que pensaram, como foi, se conseguiram ler palavras que não entenderam, a contextualização dos séculos aí, né, desse século XX, que teve tanta coisa aí na história, e aí eu pedia sempre para um aluno trazer a observação. Então, ele trazia e explicava para os outros colegas. E aí os outros colegas completavam. Então, o que a gente fazia? Além da leitura de trechos do livro, que eu acho interessante, né, da minha disciplina, né, é um contexto da minha disciplina Guerra Fria, porém eu preciso da linguagem e também da interpretação de texto, que é isso que eles precisam saber, e também preciso que eles façam um recorte a partir do que foi lido, do pensamento crítico deles de hoje, dessa contextualização de hoje. Como na Guerra Fria, o que aconteceu na Guerra Fria, para o Éric Hobsbawm, o que ele fala no texto, que hoje eu trago para trabalhar a história contextualizada. No Brasil, o que estava acontecendo? Né? Na Europa, na Ásia, na África. Então, a gente tem várias questões disparadoras aí. Então, seria uma aula engajada na língua portuguesa, como todas as aulas, engajada na matemática, como eu falei também da contextualização do Teorema de Pitágoras, e a gente poderia também ter, acho que, um amplo conhecimento da história e da matemática dentro das possibilidades, das habilidades essenciais, ok? Então, o meu é bem simplícito, mas eu acho que é mais ou menos por aí que a gente tem que trabalhar. Lembrando que existe um termo chamado nivelamento. Ele na verdade, o que ele vai trazer? Ele nivela, né, as habilidades dos alunos de acordo com as competências. Então, por exemplo, o aluno, ele pode estar na terceira série, mas ele ainda tem que revisitar competências e habilidades que foram da primeira série, então, ou do nono. Então, a gente nivela o aluno nesse contexto. Então, assim, o processo de nivelamento é uma parte fundamental e trata-se de uma ação pedagógica da escola. Toda escola tem que fazer isso, principalmente no retorno desses alunos para a recuperação, porque volta para a aquisição e desenvolvimento das habilidades específicas dos alunos que, de acordo com as avaliações diagnósticas aplicadas ao longo do ano, estão em defasagem. Então, assim, por que eu trouxe o nivelamento? Está dando eco, não sei por quê. Eu trouxe geralmente esse processo porque as escolas elas vão ter que fazer nesse começo para a gente poder separar esses alunos e trabalhar o nivelamento das habilidades essenciais de acordo com o ano e série. Então, por isso que eu trouxe esse recortinho do que é nivelamento também. Eita. Está nos ouvindo? Bom, eu acho que enquanto o Thalita está ali na parte técnica, o que eu vou passar para vocês
é uma prática, é anterior, Thalita, por gentileza. É uma prática, desculpa aí, gente, essa falha técnica, Thalita, não é esse o slide, mas, enfim, gente, é uma prática que eu chamaria de não solitária, tá? Por quê? Ela foi trabalhada no CEJA Jeanette Martins, com os professores da área de Ciências Humanas. E a gente pautou na época, né, tinha como base, como um aporte metodológico, do estudioso da interdisciplinaridade, que no caso já Piaçu e Ivani Fazenda, onde propõe essa metodologia como uma maneira de contextualizar, de uma maneira de estudar, de enxergar de uma maneira mais ampla, né, o tema. Muito bem. Anterior a esse quadro, nós temos a questão da atualidades, que é proposta aqui, né, que é uma proposta da nossa BNCC, né, que é uma questão para se conseguir extrair delas todo esse potencial. Delas quem, né, gente? Das competências, do tema a ser trabalhado. E quem explica sobre isso é Ana Penido, que acompanha, que acompanhou de perto a construção da BNCC. E quando a gente estava estudando sobre esse assunto para a nossa TPC, eu, então, li uma notícia sobre um assunto que vem sendo discutido não, vamos dizer assim, que ele já existe, que é a lista suja, desde 2004, e até hoje, falando sobre esse assunto. E naquela época, 2018, quando a gente fez esse trabalho, já era um assunto em pauta. Esse assunto, próximo slide, por gentileza. Próximo slide. Está aqui, né? Então, vejam, STF julga constitucional divulgação da lista suja do trabalho escravo. Foi tratado acima, pelas minhas colegas, a questão das boas perguntas. Essas boas perguntas, se você pega, por exemplo, num fragmento desse, na chamada, no título de uma notícia, você veja aí quanta coisa interessante pode saltar aos olhos dos nossos alunos, como, por exemplo, o que é uma lista suja? Trabalho escravo? O que tem em mente, o que está no nosso imaginário, né? Esse trabalho escravo que a gente já aprendeu na escola. Então, esse tema, na época, pertinente aos alunos do CEJA, foi de grande valia nesse nosso trabalho de interdisciplinar, onde cada professor, né, de sociologia, filosofia, história, geografia, mostrava ali o olhar da sua ciência sobre esse fato real e muitas vezes identificado ou vivido pelo próprio aluno, ou alguém da família, ou, né, uma pessoa conhecida. Próxima, por favor. Quando se, né, vamos lá? Roxane Rojo, ela faz uma observação interessante da questão das diversas modalidades que a gente deve apresentar de leitura para o aluno. Então, aqui tem um fragmento de um jornal. E esse aqui é do dia 15 de setembro deste ano. E como a tecnologia nos facilita, eu busquei, então, uma foto, que aqui não está aparecendo, não, pelo menos para mim, uma foto, não é? Onde tem a legenda, certo? Que contextualiza essa foto, mostrando que foi descoberto aqui na região, foi descoberto que foi denunciado, tá, gente? Essas coisas não acontecem assim, se não tiver a denúncia. Por isso que, esporadicamente, a coisa, né, aparece para a gente. Que é o trabalho escravo, ou na conceituação atual, é o trabalho análogo à escravidão, porque não é o mesmo conceito daquela época, do período, né, até 1888,
do que se faz, do que se chama hoje de trabalho escravo. Então, veja aí, na contextualização, trazer a reflexão para o cotidiano do estudante, relacionando com conceitos, notícias e ou eventos que aconteceram ou acontecem na escola, residência e comunidade. Foi extremamente pertinente porque, como eu já disse anteriormente, se trabalha com aluno e adulto, não é? Então, continuando. Thalita, por gentileza. Dentro desse aspecto, né, o que facilitou quando eu percebi essa notícia, imediatamente eu pensei na filosofia, pensei na história, pensei na geografia, pensei na sociologia. Por quê? Porque me remeteu a essa experiência, né, no CEJA. Então, veja aqui, em sociologia, em filosofia, na segunda série, no terceiro bimestre, qual seria a habilidade essencial? Identificar e criticar práticas de humilhação. Sobre essa questão, em que, na filosofia, né, tratava sobre conceito de humilhação, o que nos remete a esse trabalho escravo. A gente está sem o PPT. Eu estou vendo aqui, Li. Ok, obrigada. Para mim aparece. Ok, obrigada. Então, gente, essa habilidade essencial, qual o objetivo, o objeto de conhecimento? Então, filosofia, política e ética, tratando sobre a questão da humilhação. Né? Essa aula ela foi passada para a gente, né? Está lá no repositório, e fui até o material de apoio no Currículo Paulista, né? Na página 7, onde a gente pode encontrar questões de sensibilização e também levantar situação de empatia na situação desses trabalhadores. E com isso, então, direcionar o quê? Essa situação vivenciada, conhecida, né, experienciada pelo aluno do CEJA ou do EJA, né, despertando neles essa empatia e dando significado ao conteúdo de filosofia quando se trata desse sentido aí da humilhação. Continuando, por favor. Ao pensar na sociologia, também, segunda série, terceiro bimestre, né? Qual seria a habilidade? Identificar o trabalho como mediação entre o homem e a natureza. Qual foi o tema? O trabalho como mediação. Bom, dentro desse tema, assistimos essa aula, que foi do dia 3 de setembro, né? E das experiências que a gente tem como professor, na sala de aula. Então, quando você fala desse assunto, vai entrar o quê? Vai entrar a questão emprego e desemprego. Eu fico imaginando, né, agora, com tudo isso que a gente tem, né, com toda essa tecnologia, com toda essa situação, em discussão sobre essa questão do desemprego que tem aumentado. Né? Será que o desemprego leva, né, proporciona ou abre a porta para um trabalho escravo, ou análogo à escravidão? Para encerrar, não é? Tem o seguinte aqui. Quando a gente trabalha uma notícia em sala de aula, nós trazemos para a nossa sala habilidades da língua portuguesa. Podem conferir. Currículo Paulista, página 82. Essa habilidade, ela é trabalhada do 1º ao 3º ano. E ela vem acompanhada dos verbos analisar, discutir, produzir, socializar. Só isso. Obrigada. Legal. Uma breve história. Perfeito. É que esse link aqui a gente colocou que é um caminho. O PC de vocês também tem esse documento orientador de recuperação e aprofundamento,
para além de língua portuguesa e matemática. Então, tem lá algumas orientações que está dialogando com essa apresentação nossa de hoje, mas tem para quem quiser aprofundar algum estudo, esse material, tá bom? Que vocês estarão recebendo na escola, pelo e-mail, é só falar com o PC de vocês que eles vão saber. Aqui as referências. E o PC já recebeu, eu acho que... E a nossa reflexão final. Lembrando que o PC, né, ele é o que media aí esses documentos com vocês. Caso não chegue, né, sempre está cobrando aí, pedindo para ele tudo que chega novo da secretaria, e também cabe a vocês a buscar também, né, a gente tem o centro de mídia, a biblioteca da SEDUC, a gente tem um monte de lugar que a gente mostrou no outro ATPC que nós fizemos, que esse é uma continuidade do outro, certo? No final, a gente vai pegar mais a parte socioemocional. Mas, lembrando do outro ATPC, tem todos os caminhos, então tem que ir atrás também, né? Lembrando que ele é o mediador, mas a gente também tem que ter a vontade de ir. E aí, no final, a gente deixou, né, uma frase de Rubem Alves, ensinar um exercício de mortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naquele cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais. Rubem Alves. E é matar um leão por dia, né? Tá vendo que gatinho aqui é um leão, e eu acho que é o que nós somos hoje em dia, né? O que nós passamos aí esses 6 meses, 7 meses já, e ainda temos muito que passar aí. Mas sempre com um sorriso no rosto, lembrando que a gente é muito maior que muita coisa. Tá bom? Eu agradeço, deixo um beijo para todo mundo, obrigada por nos escutar e até a próxima. Meninas? Até a próxima e não esqueça do formulário. Preencher o formulário. Quem não preencher, a gente puxa a orelha.